eu sou a professora Letícia e na aula de hoje nós iremos estudar situações e problemas com conjuntos. Mas antes de verificar situações e problemas, é preciso definir dois conceitos importantes que auxiliam na resolução das situações e problemas. O primeiro conceito é o conceito de conjunto universo. Conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos considerados em um determinado estudo. Por exemplo, o conjunto A, composto por meses com 30 dias. Qual conjunto que eu utilizo como referência para que eu consiga retirar todos os elementos do conjunto A? O conjunto referência é o conjunto de meses. Esse conjunto referência é o conjunto universo. No caso aqui, então, nesse nosso exemplo, o conjunto universo é formado pelo conjunto dos meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E desse conjunto universo eu vou retirar os elementos do conjunto A. E o nosso conjunto A é formado por abril, junho, setembro e novembro. Vamos ver um outro exemplo. O exemplo do conjunto B é formado pelas vogais presentes nas 10 primeiras letras do alfabeto. Então, o conjunto B são das vogais presentes nas 10 primeiras letras do alfabeto. Qual é o nosso conjunto universo? São as 10 primeiras letras do alfabeto, que delas eu vou retirar as vogais. Então, o conjunto universo, nesse caso B aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E o meu conjunto B, especificamente, é composto por A, E, I. Então, o conjunto universo é aquele conjunto que a gente utiliza como referência. Vamos para o nosso segundo conceito da aula de hoje, necessário para situações e problemas. O conceito de cálculo de número de elementos. E esse cálculo de número de elementos nós dividimos em duas partes. A primeira parte é o número de elementos da união. O número de elementos da união de dois conjuntos é o número de elementos do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo conjunto menos a interseção. Por quê? Essa interseção, se vocês forem observar a nossa observação, os elementos da interseção são considerados duas vezes. Por isso eu preciso retirar uma vez. Vamos lá, vamos representar pelo diagrama de Venn para verificar. Esse é o nosso conjunto A. Esse é o nosso conjunto B. O conjunto A, esse daqui, verde claro. O número, a quantidade de elementos estão todos aqui dentro dessa parte verde claro. O conjunto B, vamos pegar outra cor para ficar mais fácil de visualizar. O conjunto B são todos esses elementos que estão aqui em azul. A interseção foi considerada tanto quando eu contei os elementos do A, tanto quanto eu contei os elementos do B. Então, o número de elementos da interseção precisam ser retirados uma vez. Agora, verificaremos qual que é a fórmula para calcular o número de elementos da diferença. O número de elementos da diferença entre A e B é o número de elementos de A menos o número de elementos da interseção. Então, se eu desenhar o meu diagrama de Venn, esse é o meu conjunto A. E esse aqui é o meu conjunto B. Se eu considerar o número de elementos da diferença, são todos esses aqui. Todos esses que estão pintados aqui de azul. Repare. Se eu considerar todos os do A, eu preciso retirar aquela interseção ali, porque no número de elementos da diferença a gente não considera a interseção. Vamos fazer esse nosso exemplo que temos
várias operações para a gente conseguir entender melhor o uso dessas nossas fórmulas. O conjunto A sendo 5, 10, 15 e 20. O conjunto B formado por 10, 12, 14, 16, 18 e 20. O conjunto C formado por 4, 8, 12, 16 e 20. Nesses exemplos, eu vou fazer a operação, contabilizar quantos elementos nós temos e depois eu vou utilizar a fórmula para vocês perceberem que não tem diferença. Mas a ideia, quando a gente tem algumas questões que só pedem um número de elementos, é somente utilizar a fórmula, ok? Então vamos lá, primeiro vamos fazer o conjunto A menos B. Então, do A eu vou tirar todos os que estão em B, 10 e 20. O que sobra apenas 5 e 15. Quantos elementos nós temos no A menos B? 2. Agora vamos resolver utilizando apenas a fórmula, sem precisar fazer a operação antes. O número de elementos A menos B é o número de elementos de A menos o número de elementos A interseção B. Número de elementos de A, 4. Número de elementos da interseção, 2, que é o 10 e o 20. Quantos elementos nós temos? 2. Repare, o resultado deu o mesmo, só que em uma eu precisei determinar qual que é o meu sistema, no outro eu apenas utilizei a fórmula. Vamos fazer agora B menos A. B menos A são todos os elementos que estão em B, tirando os que estão em A. Só resta esses aqui do meio. 12, 14, 16 e 18. Quantos elementos nós temos nesse conjunto? 4. Vamos resolver esse exemplo utilizando apenas a fórmula? Número de elementos de B menos A é o número de elementos de B menos o número de elementos B interseção A. Então, vamos lá. Quantos elementos nós temos no B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos nós temos na interseção? 2. Resulta 4 elementos. Agora vamos para o item C. Número de elementos A menos C. Agora, todos do A, tirando os que estão em C. A menos C. Vamos retirar o 20 e somente. Quais elementos permanecem em A? 5, 10 e 15. Quantos elementos nós temos? 3. Nós temos apenas 3 elementos no A menos C. Vamos utilizar a nossa fórmula? Número de elementos de A menos C é número de elementos de A menos o número de elementos A interseção C. Número de elementos de A. 1, 2, 3, 4. Menos a interseção, que é somente 1. Resultando também em 3. Agora vamos para os nossos próximos exemplos, que é número de elementos da união de 2 conjuntos. Número de elementos A união B. Vamos fazer a união primeiro. Vamos determinar qual que é o conjunto A união B. Vamos unir aqui. 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18 e 20. Quantos elementos nós temos nessa união? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 elementos. Vamos fazer utilizando a fórmula da união, do número de elementos da união? Número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos A interseção B. Quantos elementos nós temos em A? 4.
Quantos elementos nós temos em B? 6. E quantos elementos nós temos na interseção? 2. 4 mais 6, 10. 10 menos 2, 8. O resultado também foi a mesma quantidade. Vamos fazer agora o exemplo E, que é A união C. Então, primeiro vamos determinar a união C. Vamos unir. 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 e 20. Quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Vamos utilizar a fórmula? O número de elementos A união C é o número de elementos de A mais o número de elementos em C menos o número de elementos A interseção C. Número de elementos de A, 4. Número de elementos de C, 5. Menos a interseção, que é somente 1. 4 mais 5, 9. 9 menos 1, 8. Agora vamos para o último exemplo. B união C. Vamos unir. B união C. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Quantos elementos nós temos? Quantos elementos nós temos? 8. Agora vamos fazer pela fórmula. O número de elementos B união C é o número de elementos do B mais o número de elementos do C menos o número de elementos B interseção C. Pela nossa fórmula é isso. Quantos elementos nós temos em B? Nós já vimos que são 6. Quantos elementos nós temos em C? 5. E a interseção dos dois? A interseção 20, 16 e 12. 20, 16 e 12 são 3. 6 mais 5, 11. 11 menos 3, 8. E aqui nós tivemos uma coincidência. Todos os conjuntos união deram 8 elementos, mas isso foi apenas coincidência. Não quer dizer que sempre que nós unirmos conjuntos, o número de elementos vai dar 8, ok? Agora que nós já vimos os nossos conceitos importantes, vamos para situações, problemas com conjuntos. Não tem uma maneira correta, não tem uma fórmula para fazer, mas eu tenho uma dica para dar para vocês. O primeiro passo é a gente determinar quantos conjuntos nós temos ali. O segundo passo é esboçar um diagrama de Venn, mesmo que eu não saiba quais são os elementos de cada conjunto, nem quantos, é esboçar um diagrama de Venn com todos os conjuntos e do lado de fora colocar também um conjunto universo, para aqueles elementos que não fazem parte nem de um conjunto nem de outro. E o terceiro passo é sempre iniciar pelas interseções. Interseções, se forem situações, problemas com 3 conjuntos, a interseção dos 3. E depois ir para a interseção entre 2 conjuntos. Ok? Então vamos fazer os nossos exemplos para ficar mais fácil de entender como faz as situações, problemas dos conjuntos. Uma população consome 3 marcas de sabão em pó, A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os resultados tabelados abaixo. A partir disso, responda o número de pessoas consultadas, o número de pessoas que consomem apenas a marca A, o número de pessoas que não consomem a marca A ou C e o número de pessoas que consomem ao menos 2 marcas. Antes da gente começar a resolver, a gente vai seguir aquele passo. O primeiro passo é determinar quantos conjuntos. Quantos conjuntos nós temos? A, B e C. São 3 conjuntos. O segundo passo é esboçar um diagrama de Venn. Então, vamos lá. Aqui é o conjunto A. Aqui o conjunto B. E aqui o conjunto C.
E nesse esboço, eu preciso colocar o esboço do conjunto universo, que eu vou colocar aqui, ó, um quadrilátero pro lado de fora, porque existem pessoas que não estão utilizando nenhuma das três marcas. E o terceiro passo é iniciar pelas interseções. Então, vamos lá. A primeira interseção que a gente vai ver é o A, B e C. Quantas pessoas usam A, B e C? 5. E essa interseção aqui corresponde ao A, B e C. Então, aqui eu vou colocar 5 pessoas. A partir disso, a gente vai para as interseções entre dois conjuntos. O conjunto C e A são 28 pessoas. A interseção do conjunto C e A é essa parte bem aqui. E das 28 pessoas, eu já tenho 5 ali. Então, entre A e C, somente A e C são 23. Porque juntando com as outras 5 que já estão ali, dão as 28 pessoas. Agora vamos para B e C. B e C é essa parte bem aqui. São 41 pessoas, mas já conheço 5. Já estão escritos 5 ali. Quanto que é 41 menos 5? 36. Então, 36 pessoas consomem apenas B e C. Agora vamos para a interseção A e B. A e B são 25. E essa interseção, ela corresponde a essa parte bem aqui. Já conheço 5 das 25. Então, aqui em cima ficam apenas 20. Agora, a gente vai colocar aqui o A, o B e o C individualmente. O conjunto A quem usa a marca A são 109 pessoas. E o conjunto A, todo mundo aqui, ó. Só que dessas 109, eu já conheço, já coloquei 20, já coloquei 5 e já coloquei 23. Então, vamos fazer o cálculo aqui. 109 menos 20, 89. Menos 5, 84. Menos as 23, 61. Então, aqui pro lado de fora, fica apenas as 61. 61 pessoas utilizam apenas a marca A. Agora vamos para B. B, 203. B é esse conjunto bem aqui. Das 203, a gente já colocou 5, já colocou 20 e já colocou 36. Então, a gente precisa retirar para saber quantas consomem apenas B. Então, 203 menos 20 dá 183. Menos 5, pega emprestado 7, 13. 13 menos 5, 8. 178. E 178 menos 36, 2, 4, 142 pessoas consomem apenas a marca B. Agora, vamos resolver o C. C são 162 pessoas. E dessas 162 pessoas, eu já conheço 23, 5 e 36. Então, vamos ter que subtrair. 162 menos 5. Pega emprestado 5, 12, 7, 157. 157, agora eu vou retirar 23. 7 menos 3, 4. 5 menos 2, 3, 1. 134. E desse 134, nós retiraremos os 36 que a gente também já conhece. 4 menos 6 não dá, vou pegar emprestado, fica 2. 14 menos 6, 8. 2 menos 3 não dá, 0. 12 menos 3 é 9. Então, 98 pessoas somente com a marca C. Vamos apagar aqui. Só que repare, tem
pessoa do lado de fora do meu conjunto universo. Tem pessoa que não consome nenhuma das três, então são 115 pessoas aqui do lado de fora. Agora que a gente já completou o nosso diagrama de Venn, a gente consegue resolver todo as nossas perguntas. Primeira pergunta, o número de pessoas consultadas é o total. Vamos somar todo mundo. Então vamos lá. Primeiro, o conjunto B aqui, a gente já sabe que dá 203. Então, já vou considerar todos esses somados aí como 203. Agora, eu vou somar quem está do lado de fora. 203 mais 61, 264. Então, já contei os 61. Agora, vamos somar os 23. 287. Agora, vamos somar, já somei o 23, vamos somar o 98. 7 mais 8 dá 15. 9 mais 9 dá 18. 385. Só que eu preciso somar também as 115 que responderam e que não consomem nenhuma das três. Mais 115, 10, 9, mais 1, 10, 4, 5. Então, 500 pessoas foram consultadas. Ok? Agora, vamos responder a nossa questão B. A questão B é o número de pessoas que consomem apenas a marca A. Quem consome apenas a marca A são aqueles 61 que estão no meu conjunto A, mas que estão do lado de fora das minhas interseções. Então, 61 pessoas consomem apenas a marca A. Agora vamos lá. O número de pessoas que não consomem nem a marca B, nem a marca A, nem ou a C. Quem não consome a A ou a C, consome apenas a B e nenhuma. Então, vamos somar os 142 com os 115. Então, 142 mais 115, 752. 257 pessoas não consomem nem a marca A, nem a marca C. Consomem apenas a B ou nenhuma dessas. E o número de pessoas que consomem ao menos duas marcas. Ao menos duas marcas estão nas interseções. Mas a gente precisa lembrar que quem consome duas marcas, quem consome três marcas, consome ao menos duas marcas. Então, vamos somar os valores das nossas interseções. 20 mais 23 mais 5 mais 36. Vamos lá. 36 mais 5 a gente já sabe que é 41. 41 mais 20, 61. E 61 mais 23, 84. Então, 84 pessoas consomem ao menos duas das nossas três marcas. Essa foi a nossa primeira situação-problema, uma situação-problema bem completa para poder desenhar o diagrama, calcular o número de elementos. Ok? Vamos passar para a nossa segunda situação-problema. Uma indústria testou a qualidade das camisetas fabricadas em 2 critérios: qualidade da costura e qualidade da estampa. Não passaram no teste 27 camisas. 23 por terem problemas com costura e 11 por terem problemas com estampa. Quantas camisetas foram reprovadas nos 2 itens? Aqui, nesse caso, a gente tem 2 conjuntos. O conjunto formado por camiseta com problema na costura e o conjunto formado por camiseta com problema na estampa. Não vai ter conjunto universo, porque aqui eu estou considerando as 27 camisas com defeito. Não tem ninguém que não tenha defeito. A situação problema me mostra que são 27 camisas com defeito.
Sendo que 23 tem problemas na estampa e 11 tem problema... 23 tem problemas na costura e 11 tem problemas na estampa. Será que tem camiseta que foi contada 2 vezes porque tem os 2 problemas? 23 mais 11 dão 34 camisetas. E na verdade eu tenho só 27 camisetas com problemas. Então, existiram algumas camisas que tinham os 2 problemas. Quantas são? 34 menos 27 para eu descobrir quantas que foram contadas a mais. 7. 7 camisetas possuem os 2 problemas. A nossa interseção, ela corresponde a essa diferença do total que a gente tinha e o total a mais. Quanto foi a mais, ok? Agora, vamos para a hora da prática. Lembrem-se do nosso acordo. Tentem resolver, depois voltem para conferir a resolução. Considere os seguintes conjuntos. A, 3, 5, 7, 11. B, 7, 9, 11, 13 e 15. Determine a quantidade de elementos de cada conjunto. Como o nosso exercício pediu apenas a quantidade de elementos, nesse caso aqui eu não vou calcular, não vou fazer as operações para depois contar. Nós vamos utilizar diretamente a fórmula. Então vamos lá. Número de elementos B menos A é o número de elementos de B menos o número de elementos B interseção A. Número de elementos de B, 1, 2, 3, 4, 5. Número de elementos da interseção, vamos ver, 7 está nos 2 e 11 também, são 2. Aqui, 3 elementos. Esse é o nosso primeiro resultado. Agora vamos ver o número de elementos A menos B. Número de elementos A menos B é o número de elementos de A menos o número de elementos A interseção B. Quantos elementos nós temos em A? 4. Quantos elementos estão na interseção? 2. O número de elementos A menos B são 2 elementos. E agora vamos ver o número de elementos A união B. Pela fórmula, número de elementos A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos A interseção B. Número de elementos de A, 4. Número de elementos de B, 5. Quantos temos na interseção? 2. 4 mais 5, 9. 9 menos 2, 7. Então, o número de elementos da união dos meus 2 conjuntos são 7 elementos. Vamos para a nossa questão 2. Em um grupo de 90 pessoas, todas possuem pelo menos um dos seguintes hábitos: ler livros ou assistir séries. Sabe-se que 60 pessoas gostam de ler livros e 55 pessoas de assistir séries. Vamos lá, vamos desenhar os nossos conjuntos. Vamos ir pelo nosso passo a passo da dica. Quantos conjuntos nós temos? 2. O conjunto do assistir séries e o conjunto de ler livros. Nesse caso aqui, nós não precisamos representar o conjunto universo, porque ele fala que todas as pessoas possuem pelo menos um dos seguintes hábitos. Então, não teve nenhuma pessoa entrevistada que não tinha nenhum dos 2 hábitos. São 90 pessoas e 60 pessoas gostam de ler livros, 55 gostam de assistir séries. Vamos ver se alguma pessoa foi contabilizada 2 vezes? 60 mais 55, 115. 115 pessoas. Então, tem gente que foi contada 2 vezes. Quantas pessoas a mais? 115 menos 90. 25. Então, 25 pessoas foram contadas 2 vezes. Elas são a nossa interseção. Agora, vamos ver quantas pessoas gostam apenas de assistir série. 55 pessoas gostam de assistir séries. Então, e eu já coloquei ali 25. 55 menos 25, 30.
30 pessoas gostam apenas de assistir séries. E 60 pessoas gostam de ler livros. 60 menos os 25, porque já tem 25 pessoas naquela minha interseção. Vamos pegar emprestado, fica 5, 10, 5, 35 pessoas gostam apenas de ler livros. Então vamos responder nossas perguntas. Quantas pessoas gostam apenas de assistir séries? 30 pessoas. Quantas pessoas gostam apenas de ler livros? 35 pessoas. E por fim, quantos gostam de assistir séries e ler livros? É a nossa interseção, né? 25 pessoas. Bom, essa foi a nossa última aula sobre teoria dos conjuntos. Estou à disposição para retirar suas dúvidas. Tchau, tchau!